Então, estamos gravando mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Que honra ter vocês aqui nesse encontro ao vivo de reta final para o TRF6. Hoje nós vamos conversar sobre vários pontos que vão ser muito importantes, tanto na semana final, quanto um dia antes da prova. No dia da prova, eu vou trazer algumas técnicas para vocês também, que tenho certeza que vão ajudar, e também para o pós-prova também, tá? Então, hoje, a previsão do encontro é de duração de 1 hora. Vou tentar não falar muito para a gente não extrapolar esse tempo. Se extrapolar aí cerca de 1h10, tá? Lembrando que esse encontro ele está sendo gravado, então quem não cede direito de imagem tem que deixar a câmera fechada, quem não cede direito de voz, deixar o microfone fechado. A qualquer tempo, vocês podem mandar as dúvidas no chat, que eu vou estar acompanhando por aqui, assim como vocês também podem levantar a mãozinha e abrir microfone, e aí eu consigo ir respondendo vocês, tá? Essa gravação depois ela vai ser disponibilizada lá no nosso Drive. E sem mais delongas, já vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar. Alguém me confirma se vocês estão vendo, por favor? Sim, estamos vendo, Thaís. Beleza, ótimo. Então, hoje é um encontro de reta final, tá? É um encontro que normalmente eu gosto de fazer com os meus alunos, principalmente quando eu tenho muitos alunos de um mesmo concurso. Quando é um ou são dois, normalmente eu faço as orientações de forma individual, mas eu achei por bem trazer essas indicações e essas orientações para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, como que vai ser a organização do nosso encontro? Eu vou falar sobre alguns pontos importantes do concurso do TRF6 de forma geral. Vou falar sobre o que fazer na reta final, nessa última semana, e já adianto o quê? Eu vou falar aqui de várias possibilidades, mas individualmente eu vou sinalizar. Nós vamos pelo caminho A ou nós vamos para o caminho B. Por quê? Depende de como vai estar o seu ritmo, depende se você está atrasado ou não, depende se você já conseguiu fazer simulado ou não, depende se você está caminhando bem ou se está com um pouco de dificuldade. Então, eu vou apresentar vocês possibilidades para vocês saberem isso, inclusive para outros concursos, e para quando eu for discutir com vocês, vamos seguir o caminho A ou vamos seguir o caminho B, vocês já estarem por dentro do que eu vou falar para vocês, porque vocês já vão conseguir ter uma compreensão um pouco mais clara. Também vou dar dicas do que fazer um dia antes da prova. Muito importante que vocês entendam o que fazer no sábado, o que fazer no dia da prova, o que fazer na espera da sala, o que fazer no momento da prova. Vou dar algumas técnicas para vocês e as possibilidades pós-prova. Então, para quem já foi meu aluno em um outro momento, algumas informações aqui vão se repetir, porque as dicas, as orientações precisam ser as mesmas. Lógico que vai ter um olhar específico do concurso em algumas delas, mas, de modo geral, pode ser que você, que já foi meu aluno, veja aí que são as mesmas orientações. E para quem é aluno novo, vai pegar todas as dicas e as informações que são importantes. Antes de começar, eu sempre gosto de trazer essa pergunta. Pergunta essa que, inclusive, eu antecipei e fiz no nosso encontro sobre ansiedade. Inclusive, quem ainda não viu, veja. É um encontro que vai ajudar vocês nessa semana final. Eu fiz questão de trazer um encontro sobre como lidar com a ansiedade pré-prova uma semana antes, para a gente conseguir ir digerindo tudo que foi discutido ali e para a gente começar a fazer esse processo de reflexão. Então, vejam, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante. Fato é que, independente de como foi a trajetória, se a gente começou antes, se a gente começou depois, se a gente teve problema no meio, se a gente conseguiu seguir 100%, ou se conseguiu só fazer 30%, ou 40%, ou 50%, todos nós chegamos aqui. E agora que a gente chegou aqui, é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Você está pronto ou você está pronta para ver o seu nome no diário oficial? Porque muitas vezes a gente não está pronto e a gente começa a se auto-sabotar, a gente começa a duvidar do nosso potencial, a gente mesmo não acredita que a gente vai dar conta de fazer uma boa prova, ou a gente não se acha capaz ou até merecedor de ocupar esse espaço.
Quando eu estava em Minas, o edital, se eu não me engano, acho que saiu num dia 3, eu acho. Quando o edital saiu, eu estava no aeroporto indo para Minas. 2 dias depois, eu fui na sede do TRF6, que é essa sede aqui que fica lá na Álvares Cabral. E da mesma forma que eu entrei lá, eu tenho certeza que vocês também podem estar lá entrando, mas com crachá na mão, passando pela catraca e assumindo aí o cargo público de vocês. Então, eu espero muito que vocês estejam prontos, não apenas de ver o nome no Diário Oficial, mas também de receber o e-mail. Eu coloquei o meu e-mail aqui do TRF2 para vocês verem, e eu espero que vocês sintam a mesma emoção que eu senti quando recebi o meu e-mail dizendo que eu tinha sido nomeada e com as orientações aí para a posse. Então, se vocês ainda não estão prontos para receber esse cargo público, para tomar posse nesse cargo, que vocês vão se preparando ao longo da semana para que não tenha o bichinho da autossabotação lá no dia da prova para poder prejudicar vocês, tá bom? Tendo dito isso, já vou começar com as informações em relação ao concurso, coisas muito básicas, mas que precisam ser ditas. Cada um de vocês está num momento, tem gente que é iniciante, tem gente que já é mais avançada, experiente. Importante dizer em relação aos horários, tá? Então, o horário de analista, prova vai acontecer de manhã. Tirando o analista judiciário, da área judiciária, que é o pessoal do direito, que eu vou falar daqui a pouco. Tirando isso, todos os analistas, os portões vão abrir às 6h45, fechar às 7h45, logicamente, horário de Brasília. As provas começam às 8 horas. Parece que é muito tempo de portão aberto, mas não é. É apenas 1 hora. Se organizem, principalmente quem não é de BH, quem não conhece a região. Eu vi gente indo para o Barreiro, gente indo para Pampulha, gente indo para o centro. Então, assim, são vários locais de prova. É um concurso muito grande. Então, pode ser que tenha congestionamento, pode ser que tenha engarrafamento. Não podemos esquecer que aos domingos nós temos várias mudanças de rota dentro de BH, principalmente ali na região central, em razão da feira hippie. Então, é importante que vocês se organizem para chegar 7 horas. É melhor chegar às 7 horas e ficar esperando 45 minutos do que achar que pode chegar às 7h30, se embananar e chegar às 7h50 e a gente ter um prejuízo. Então, se organizem para chegar às 7 horas no local de prova. As provas começam às 8, teremos 4 horas e meia de duração para todos os analistas. O analista do direito segue a mesma lógica em relação ao portão, a diferença é que tem 30 minutos a mais em razão da discursiva, que é um pouco diferente. Então, para o analista do direito, nós teremos 5 horas de prova, e para outros analistas também, tanto da engenharia quanto da medicina, mas não é o caso de nenhum de vocês. Para o cargo de técnico, as provas serão no horário da tarde. Às 14 horas abrem os portões, fecha 14h45. Percebam que são 45 minutos, nem é mais 1 hora. Então, o pessoal de técnico tem que ter mais atenção ainda do que o pessoal de analista. Se o portão vai abrir 14 horas, esteja lá no seu local de prova às 14 horas, por favor, não vamos atrasar. 15 horas começam as provas, duração de 4 horas e meia. Os locais de prova foram disponibilizados no site da Sebrasp ontem. Eu, inclusive, mandei para vocês. Quem ainda não viu, veja, porque tem que fazer uma pesquisa para identificar onde você está, ou onde você mora, ou onde você vai estar hospedado, de onde é o seu local de prova, e avaliar como é que você vai fazer para chegar. Isso é uma coisa que a gente não decide no dia, já tem que estar decidido. Vai de Uber, vai de metrô, vai de ônibus. Inclusive, eu tenho um grupo do TRF6 e eu vi algumas pessoas falando, nossa, você vai ficar hospedado na Pampulha e você vai fazer prova no Barreiro. Ah, é muito longe, vai de ônibus, vai de metrô. Sinceramente, estou dizendo para vocês que são os meus alunos.
Não inventem moda, vão de Uber. Ah, Thaís, eu vou gastar mais. Na volta, se você quiser, você volta de ônibus, você volta de metrô, porque você não tem mais nada a perder. Agora, de manhã ou então de tarde, no seu horário de ir para a prova, não dá para você ser pego desprevenido ou desprevenida com um acidente, com uma interrupção. Ônibus no domingo é caótico, tem questão de metrô, então não inventem confusão. A não ser que você more em BH, conheça bem e saiba transitar. Aí, se você consegue se safar das situações, está tudo certo. Caso contrário, para quem não é de BH, não arruma confusão, não. Vai de Uber bonitinho. Na volta, se quiser voltar de ônibus, fica a seu critério. Mas vá de Uber para garantir a segurança. E aí, mais para frente também, ao longo do nosso encontro, eu vou falar sobre essa questão de ir de Uber e alguns pontos que a gente tem que ficar atento e atenta também no momento da prova. Até aqui, tranquilo? Deu para entender? Alguma dúvida? Tranquilo, né? O silêncio diz que não, né? Então, vamos seguindo. Outros pontos importantes para esse concurso: apenas caneta preta de material transparente, tá? Então, nada de levar caneta azul, é caneta preta que a gente tem que levar. Se você quiser, você pode levar ali uma caneta Bic, uma caneta compacto, isso aí fica a seu critério, mas tem que ser de tinta preta. E, logicamente, que a gente não vai levar uma caneta só. Sempre indico levar 3 para ter aquela margem de segurança e dar tudo certo. Não é para levar lápis, lapiseira, borracha, marca-texto. Não estou falando nem que não pode usar. Não pode usar e nem levar. Não leve para evitar. Então, eu já até contei isso uma vez, que teve uma vez que eu pus as coisas dentro da bolsa e fui, e tinha uma caneta roxa dentro da minha bolsa, porque era uma bolsa que eu usava, e aí, quando eu fui tirar as coisas, eu tirei a caneta também, mas lógico que eu não ia usar. Quando eu fui guardar de novo na bolsa, a fiscal falou: não, você não pode ficar com essa caneta na bolsa, tem que colocar dentro do saquinho. Ela lacrou uma caneta. Então, para evitar qualquer tipo de situação, de transtorno, não levem, tá? Importante saber também que dentro desse saquinho você vai colocar os eletrônicos. Então, se não for algo essencial, como o controle do seu carro, como um celular, você não precisa levar. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também. Tempo de permanência na prova, 1 hora. Todos vocês precisam ficar no mínimo 1 hora lá dentro, o que não é muito difícil, já que nós vamos ter 120 questões, mais a discursiva. Mas é importante que vocês saibam que se vocês quiserem sair com o caderno de provas ao final, apenas nos últimos 15 minutos. Então, para quem tem duração de provas de 4 horas e meia, só com 4 horas e 15 de prova é que você pode sair portando o caderno. E eu, mentora de vocês, oriento que vocês esperem para pegar o caderno para a gente poder fazer correção depois, tá? Então, eu sugiro sempre que vocês tragam o caderno, a não ser que você seja uma pessoa que não gosta de corrigir antes. Aí, nesse caso, fica a seu critério. Mas não é o caso da grande maioria. Tragam um caderno de prova e já vou adiantar uma coisinha aqui para vocês antes que eu esqueça. Eu não indico que vocês façam correção em gabarito extraoficial. Vocês vão sair da prova à noite, o estratégia, o granto, vai estar divulgando o gabarito extraoficial. Eu não recomendo, tá? Isso só gera mais ansiedade. Normalmente tem várias questões que dão divergência, no TSE teve um tanto, e isso vai trazendo mais ansiedade e mais nervosismo. Esperem o gabarito preliminar oficial da banca. O máximo que você pode fazer é jogar seu nome lá no olho na vaga e ainda assim não é panorama nenhum antes do gabarito preliminar. Então, isso é um ponto bem importante para dizer para vocês. Outros pontos importantes em relação ao concurso: se atentem às frases e às marcações de tipo de prova.
Então, pode ser que na sua prova, no seu gabarito definitivo, aquela folha que você entrega para o fiscal, que ali, além de ter que assinar seu nome, você tenha que escrever alguma frase que esteja no seu caderno de prova, ou você tenha que marcar se é A, se é B, se é C, se é D. Preste muita atenção se você tem que fazer alguma marcação ou alguma anotação a mais, complementar além da sua assinatura. Aconteceu isso no CNU, para quem está mais por dentro do mundo dos concursos sabe que nós tivemos vários candidatos que foram eliminados e só voltaram ao jogo porque entrou a DPU no meio, mas isso muito provavelmente não vai acontecer num concurso do TRF6. O CNU era um concurso a nível nacional em outras proporções. Então, por favor, se atentem para não esquecer de marcar frase, se tiver ali alguma bolinha para poder marcar, para não ter problema. E eu sempre oriento que assim que vocês chegam, e por isso a importância de chegar mais cedo, para vocês já irem usar o banheiro. Não deixem para usar o banheiro no momento da prova. Se acontecer, inclusive eu vou dar uma dica para vocês também do uso do banheiro no meio da prova, ok. Mas assim que você chegar, é melhor você chegar, ir ao banheiro e já beber água. Por quê? Ao longo do seu trajeto, né, do seu deslocamento, você pode ter ficado com vontade, já resolve isso para no start da prova, você pelo menos aguentar ficar ali 1 hora com o máximo da sua concentração focado ou focada no desenvolvimento da prova. Então, por isso a importância de usar os banheiros antes. Lembrando que pode ter detector de metais. Não deixem nada nos bolsos, tá? Então, confiram os bolsos, tudo direitinho, para ver se não vai ter nada dentro dos bolsos, porque isso pode ser depois alguma coisa que vai ficar chata na hora que for passar o detector de metais quando for ao banheiro durante o momento da prova. Documento de identificação tem que ser físico. Leve identidade, ou leve CNH, ou leve passaporte, carteira de trabalho, mas leve um documento físico. O cartão de confirmação com seu local de prova, normalmente nos editais vem falando que é obrigatório, mas eu nunca vi em concurso algum cobrar isso. Isso é só para poder facilitar onde é que você vai ser alocado, onde é que é a sua sala. Mas se te deixar mais confortável, faça a impressão e leve sem problema algum. Lembrando que esse cartão de confirmação não pode ficar em cima da sua carteira no momento da prova. No momento da prova, o que nós vamos ter em cima da carteira? Apenas o seu documento de identificação e as suas canetas. O lanche normalmente fica embaixo da carteira. Um fiscal ou outro que é mais maleável, deixa permanecer ali em cima da carteira, mas o ideal é você se organizar para colocar do lado ou então embaixo. E já falando de lanche, já reforçando com vocês que para essa prova precisa ser em material transparente. Garrafinha sem rótulo, tá? Assim, ó, não serve. Então tem que ser sem rótulo, tá? Tira o rótulo. Se for levar algum lanche, compra aqueles saquinhos transparentes. Você vai tirar o biscoito da sua embalagem e colocar ali. Vai tirar o chiclete da sua embalagem e colocar ali. Às vezes eu vou fazer prova, eu vejo gente que pega a embalagem do biscoito e coloca dentro do saquinho transparente. Então não é isso, não. É tirar da embalagem original e colocar num saquinho transparente. Isso está previsto nesse concurso do TRF6, tá? Então, é importante respeitar para não ter nenhum tipo de situação que seja desagradável para você no momento da prova e para evitar qualquer tipo de transtorno que possa, inclusive, influenciar você, te deixar mais nervoso ou mais ansioso. Então, são coisas que a gente já tem que trabalhar. Diga. Thaís, você falou na questão aí do bolso, a gente pode colocar algum comprimido para dor de cabeça no bolso, alguma coisa assim? O ideal é que você coloque
dentro do seu saquinho, você vai colocar o lanche, deixa só o comprimido ali, só o comprimido mesmo, e aí depois você pega e toma ele. Não deixa nada no bolso, porque na hora que passa o detector de metais, né, dependendo do que tiver, se apitar, vai ficar uma situação chata para você. Então, nos bolsos é melhor não ter nada, tá? Ok, obrigada. Por nada. E já falando de comprimido, pessoal, é uma coisa, inclusive, que eu oriento, tá? Quem sabe que fica muito estressado, ou às vezes recorrentemente já tem dor de cabeça, leva um remédio de dor de cabeça, coloca ali no saquinho transparente, no meio da prova você vai ter a sua água, se for o caso, você toma. Quanto a isso, não tem nenhum tipo de problema. Se for algum outro medicamento, né, que exigir de um pouco mais de manuseio, alguma coisa assim, chegando no local de prova, conversa com o fiscal, explica e leva a sua receita, né, para evitar, a depender do que for, o fiscal ele vai conversar com a coordenação para poder estar ciente da sua situação de forma específica, mas isso não deve ser um problema, desde que você informe tudo direitinho com antecedência, tá bom? Tendo dito isso, bolsa, mochila, tudo embaixo da carteira, tá? Relógio, não pode, de maneira alguma, nenhum tipo de relógio, tá? Nem analógico, nem digital. Bip também não pode. Controle de carro também não pode. Então, essas coisas, caso você leve junto com o celular, assim que você chegar, você vai colocar dentro do saquinho que os fiscais vão entregar. Via de regra, como é que funciona no dia? Você vai chegar, vai localizar a sua sala. Localizou a sua sala? Na frente da sala vem uma lista e ali tem o nome de todas as pessoas. Confere se o seu nome está ali. Conferiu? Realmente esse é o lugar certo? Não tem nenhum problema? Vai ao banheiro, enche a sua garrafinha ou bebe água, o que você achar melhor, e depois você vai para a sala. Antes de você entrar na sala, eu já oriento que você se organize com os seus pertences. Se tiver algum tipo de eletrônico, se tiver, além do celular, né, tanto bip, relógio, já organiza tudo direitinho. Controle de carro também, chave, às vezes eles pedem para colocar também, se pedir você coloca, e aí eles vão te dar aquele saquinho que você vai colocar tudo, lacrar. O fiscal às vezes pede para assinar a lista já ali fora, às vezes assina dentro. Fica a seu, isso aí vai ficar a critério do fiscal. O que, que eu preciso que vocês entendam? Você tem que assinar uma lista de presença. Então, se quando você chegar na prova, se o fiscal não pedir para você assinar, você tem que saber que durante a prova você vai assinar. E é lógico que a gente, enquanto candidato, não precisa se preocupar com o trabalho do fiscal. Mas se o fiscal se confundir, às vezes a gente que é candidato é prejudicado por um erro que não é nosso. Então, enquanto candidatos e mais interessados que o processo flua muito bem, a gente tem que saber que tem que ser assinada uma lista de presença. Então, se não for assim que você chegar, no decorrer da prova, eles vão passar com a lista, lembrando que pode ser só uma assinatura, como pode ser assinatura e digital que eles pegam. Isso é bem tranquilo de acontecer, não precisam se preocupar caso aconteça nesse concurso de vocês. Assim que vocês chegarem na sala e se ajeitarem, já coloquem as canetas em cima ali da mesa, o documento, coloca embaixo a mochila ou a bolsa, e normalmente o saquinho precisa estar em cima da mochila e não dentro, tá? Tem alguns fiscais que são mais rígidos e nem deixam colocar dentro da mochila. Isso é para poder facilitar a identificação caso algum eletrônico toque. Então, para evitar, coloca o saquinho em cima da mochila, que vai estar ali embaixo da sua cadeira, e já reforço que esse saquinho só pode ser aberto quando você pisar na rua. Dentro da faculdade, dentro da escola, não pode, porque isso pode ser motivo de eliminação. Está previsto no edital de vocês. Então, já dei um panorama, falei de pontos importantes. Agora eu quero falar de forma específica do celular. Até aqui, alguma dúvida ou estamos entendidos?
O silêncio diz que não tem nenhuma dúvida, né? Super tranquilo, né? Então, tá bom. Então, vamos... Diga lá, ô William, diga, William. Ô, Thaís, Diga. no último concurso que eu fiz lá do TSE, Sebrae também, teve uma questão do gabarito lá, que no concurso que eu fiz da Câmara, com o Suplan, o gabarito já vinha separado. Sim. Esse do TSE, ele veio lá grampeado. Eu mesmo grampeei para ficar mais fácil de eu passar depois. Só que eu fiquei com medo se eu podia ter feito isso mesmo. Não pode, isso aí não tem problema não, poderia sim. Fui eu mesmo que separei, entendeu? Sim, sim, poderia sim. Agora, quando eles colocam o gabarito grampeado com a folha de redação, aí o ideal é ver com o fiscal, tá? Mas via de regra não teria problema, mas é melhor ver com o fiscal. Beleza. Antes de falar do celular, gente, com essa pergunta do William, me surgiu um outro ponto que é muito importante, que depois do CNU eu comecei a abordar com os meus alunos nos encontros de reta final, que é sobre a ata, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona essa lógica de concurso. Cada sala tem seus fiscais, normalmente 2 a 3, e um deles é o chefe de sala. O chefe de sala ele é responsável por algumas atividades, inclusive por informar qualquer intercorrência que aconteceu naquela sala, ou para o coordenador, cada escola tem um, ou então para a banca. Como é que ele informa para a banca alguma intercorrência? Cada sala tem a sua ata. Então, ali é uma folha que ele vai registrar alguma situação que aconteceu e que, por isso, pode gerar algum tipo de transtorno. Vou dar um exemplo para vocês. No CNU, quando eu fui fazer a prova, a fiscal, antes de me entregar o gabarito, fez ali uma marcação de candidato ausente. Então, ela colocou no meu gabarito que eu estava ausente e me entregou a prova, porque ela não leu, pura desatenção. Quando ela fez isso, e aí eu percebi, outros candidatos perceberam, nós informamos. Ela chamou o coordenador e eu pedi para constar em ata. Até então, eles não queriam constar e eu pedi, não, eu quero que conste em ata meu nome completo, o número da minha inscrição e que foi a fiscal que marcou enquanto candidata ausente, porque eu não estou ausente, eu estou aqui. E aí, depois, o coordenador conferiu lá alguma outra coisa e constou em ata. Então, caso aconteça alguma situação com você, seu nome veio errado, veio faltando uma letra, veio faltando alguma coisa, seu número de documento veio errado, qualquer situação que você veja que fugiu da normalidade, peça para constar em ata, porque está ali o seu respaldo. Depois, se você tiver que acionar a banca administrativamente ou até judicialmente, é com essa ata que você vai conseguir comprovar que aquilo de fato aconteceu, tá? Então, é importante que, enquanto candidatos, a gente saiba que existem esses recursos para nos resguardar. E tendo dito agora isso, vou falar do celular rapidinho com vocês. Normalmente, o que eu indico o celular, tá? É como se fosse quase um passo a passo. Então, celular. Primeiro, vai tirar todas as notificações. Depois que tirar as notificações, vai colocar no modo silencioso. Depois, vai desligar a internet. Depois, vai colocar no modo avião ou então no não perturbe para o celular que tiver. E depois vai desligar. Por que eu sempre indico fazer isso? Tem celular que mesmo desligado, toca alarme. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar todos os alarmes. Ah, Thaís, não tem nenhum. Confere, não custa nada. Conferiu, tirou os alarmes, coloca no silencioso por conta das notificações. Tirou, vai desligar a internet para não ter nenhum tipo de problema. E aí você coloca ou no não perturbe ou então no silencioso e desliga. Por que é importante seguir esse passo a passo? Porque hoje quase celular nenhum mais tira a bateria. Quando tirava a bateria, era só tirar a bateria, pronto, acabou e vida que segue. Como hoje a bateria já não sai mais, é importante fazer esse passo a passo para evitar qualquer tipo de situação.
E eu sempre reforço esse passo a passo, porque até quando eu reforço, uma vez teve uma aluna minha que não seguiu o passo a passo, e lá foi o bendito do celular dela tocar no meio da prova. Então, a gente não quer que esse tipo de coisa aconteça. Então, tudo que eu estou explicando para vocês tem um motivo, que é para resguardar vocês, para proteger vocês, para não acontecer nenhum tipo de situação desagradável, tá? Tendo dito isso, alguma dúvida em relação aos pontos importantes que eu trouxe, que eu já vou começar a falar agora sobre o que fazer nessa semana.